Olá, tudo bem? Eu sou a Mônica. Como vão? Hoje nós vamos falar sobre como servir a vida com a minha profissão e eu vou chamar a minha amiga Tânia Ribeiro. Nós vamos falar então sobre profissão e constelação familiar. Então, só tô esperando ela chegar aqui, vai ser maravilhoso. Espero que vocês gostem. Preparei aqui alguns assuntos pra gente conversar, pra gente debater. Enquanto isso, vou arrumando os cabelitos. Tem vida própria. Oi, Marcos, tudo bem? Que bom. Então, esperando minha amiga Tânia Ribeiro, logo ela chega. Vou mandando aqui o aviãozinho para o pessoal também, para eles saberem que vai começar logo, logo. E espero vocês. Hoje o tema é como servir a vida com a minha profissão. Então, nós preparamos aqui um material muito interessante, sempre falando sobre constelação familiar também, que é muito bacana. Então, esperamos todos vocês. Logo, logo ela já chega. Vamos lá. Oi, Vilca. Oi, Renata. Tudo bem, meninas? Esperando a minha amiga Tânia Ribeiro chegar. Vamos lá. E aí, bom, a gente marcou às 18 horas, eu acho que eu entrei um pouquinho antes, mas tudo bem, a gente vai conversando aqui. Então, bom, pra quem não me conhece, depois esse vídeo vai ficar gravado, meu nome é Mônica Almeida Zócoli, eu falo sobre constelação familiar, como que a gente consegue trabalhar a constelação e melhorar os nossos relacionamentos, né, através da constelação. Então é muito bacana, eu comprovo isso na minha vida diária, melhorei muito os meus relacionamentos interpessoais. Oi, Tânia, bem-vinda! Vou te passar aqui o convite. Então, a constelação familiar, ela não é mágica, ela simplesmente a gente como pessoas, né? Pra gente, em primeiro lugar, e depois para esse relacionamento que a gente vai ter, seja com o nosso chefe, nossos colegas de trabalho, seja com os nossos pais, com o cônjuge, muito bacana. Oi, Tânia, seja bem-vinda, tudo bem? Oi, Mônica, boa noite. Boa Tudo noite, bem? pessoal. Já tem pessoal aqui assistindo a gente. Estava Ah, explicando é? Boa noite. constelação Pode familiar. continuar a sua apresentação. Pode Tá, continuar a sua apresentação. melhorando aqui Tá cortando um pouquinho a minha testa. Tem bastante testa, mas não tem problema. Eu tô meio Então, vamos lá. baixinha hoje. Falar sobre, Hoje estou meio baixinha. é, sobre constelação familiar, né? Então, como que quando a gente consegue trabalhar melhor os nossos relacionamentos interpessoais, e esse relacionamento, eles começam dentro de casa. A gente começa a olhar diferente para o nosso pai, para nossa mãe, para o parceiro, para a parceira, para os filhos. E a consequência disso é um relacionamento melhor também fora do ambiente familiar, fora de casa, ou seja, na sociedade e no trabalho, que é o tema nosso hoje, né? Como servir a vida com a minha profissão. Então, eu vou me apresentar, eu sou a Mônica Zócoli, eu sou terapeuta, consteladora familiar. Eu me formei em secretariado executivo, continuo nessa profissão, tenho duas profissões paralelas, então eu consigo levar bem assim essas duas profissões com meus relacionamentos interpessoais, né? Sempre na gentileza, tentando se colocar no lugar da outra pessoa, né? Olhando sempre para da onde que ele vem, o sistema familiar daquela pessoa. Imagina, às vezes quando a gente tem um relacionamento difícil, você olha para aquela pessoa e tenta ver o pai e a mãe dele atrás, ou o quanto a infância dele pode ter sido difícil, por isso que agora às vezes pode ser uma pessoa mais amargurada ou cheia de reivindicações. A gente vai falar sobre isso mais para frente, né? Então, isso me ajudou muito. Eu amadureci como pessoa, como um ser humano, digamos, me tornei uma filha melhor, me tornei uma empregada, uma funcionária melhor, né? Então, como que isso é possível? E aí a gente vai desenvolver melhor isso aqui nessa live de hoje. Então, a convidada especial, mais que especial, já é da casa, né, Tânia? A Tânia, então, ela é advogada e nós duas amamos esse assunto sobre constelação familiar e como a gente consegue aplicar isso na vida prática. Então, eu vou passar a palavra para a Tânia para ela se apresentar e depois a gente discorre um pouquinho. Muito bem-vinda, Boa Tânia. noite.
Obrigada, Mônica, mais uma vez. A gente está junto numa live que vai ser muito lindo, muito lindo. É como tu falou, realmente nós somos apaixonadas pelo assunto, né? Eu ainda mais porque me faz uma dupla menção, que é o direito sistêmico também, né? Eu sou advogada, meu nome é Tânia Ribeiro. Eu atuo na área de direito de família, algumas no civil, e eu uso essa postura sistêmica para fazer os meus atendimentos e os meus processos. É, a gente se conheceu, eu e a Mônica, numa oficina, né, Mônica? Numa oficina de direito sistêmico no Fórum de São José. E desde o primeiro dia que eu vi a Mônica, eu logo percebi que a Mônica vinha para a minha vida para acrescentar. Ai, Vendo ela, ouvindo ela falar lá na frente, e eu fiquei muito interessada no assunto e comecei a estudar, né? E o nosso papo hoje é sobre, né, sobre o trabalho, sobre como servir, né, o trabalho e as pessoas. Vou pedir para o pessoal que está entrando, pega o aviãozinho ali, ó, e manda para a galera, porque às vezes passa por esquecido. isso. Pessoal, acho que está entrando o pessoal aí da minha turma do Direito Sistêmico também. Manda Tá. pro pessoal, acorda o pessoal lá, Acorda, né, galera. Mônica? Isso aí. Eu Acorda, já acorda. mandei para algumas Sextou, né? pessoas. Sextou. É um ótimo horário. Eu já mandei para algumas pessoas, deixa eu ir mandando aqui também, que a gente já convida o pessoal, né? Ó, a Paula daqui a Uhum. pouco vai assistir a gente também. Fernanda, Mariane, minha prima. Pronto, já mandei para vários aqui. Daqui a pouco eles começam a aparecer. Então, sobre essa necessidade de trabalhar, né? Alguns pode ser que não sintam essa necessidade, mas a maioria das pessoas sente uma grande necessidade. Já parou para pensar nisso, Tânia? Então, como que a gente vai Sim, viver a vida com a nossa profissão? E essa profissão, então, requer um trabalho, né? Algo de serviço. E é muito interessante essa palavra, né? Serviço. Quando a gente serviço. separa ela, é o viço, né? É uma coisa que dá luz, que você tem. Ai, como você tá viçosa hoje, ou seja, como você tem Ah, energia, como você tem vida dentro de você, né? Então, sim, serviço, sim. ser vida, ter vida, né? É muito interessante. Então, a gente pode pensar um pouquinho assim sobre essa necessidade de trabalhar. Essa necessidade ela vem de uma força que é um equilíbrio entre o dar e o receber. A gente recebeu muito, 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 muito. Primeiro, quando a gente era criancinha, nós recebemos os cuidados. Primeiro lugar, a nossa vida, né? Que nós estamos aqui, já falamos isso em outros encontros. Mas nós recebemos muitos cuidados quando a gente era criancinha, bebezinho. Um bebê, ele não. Se você deixar ele sozinho por um dia, 2 dias, uma semana, esse bebê não sobrevive. Precisa o tempo todo estar alguém lá, trocando a fraldinha, dando comida, fazendo dormir. Ele sozinho ele não tem como viver. Então, recebemos muitos cuidados. Depois a gente cresce um pouquinho, a gente continua tendo os cuidados de outras pessoas da família, da avó, da tia, dos irmãos, dos pais, enfim, né? Depois a gente cresce mais um pouquinho, aí a gente tem mais cuidados das professoras, das recreadoras, né? De outras, até do vizinho que cuidou uma tarde ali para a mãe. Enfim, a gente cresce recebendo demais. E aí, então, esse receber demais, às vezes, vai criando uma certa angústia na gente. O jovem, né, o adolescente, ele tá ali angustiado porque ele recebe demais. E aí, a realização dele é trabalhar, né? Um trabalho bem simples no início para ele ter o próprio dinheirinho, comprar, sei lá, uma camiseta, né? Sou da época do CD, do disco não sou tanto da época, mas o CD, queria comprar meu CD. Hoje não, né? Vai querer comprar um telefone, um Tênis, né? iPhone. Então, que coisa mais linda quando esse jovem ele cresce e ele consegue trabalhar com aquele e ter aquele primeiro dinheirinho, o primeiro salário, né? E aí ele então ele está retribuindo pela primeira vez. A gente não foi educado, não foi, nós não crescemos pensando dessa forma, né? Que o trabalho é uma forma de retribuir. Mas quando a gente consegue ressignificar, sim, o trabalho é uma forma de retribuir à sociedade tudo que a gente recebeu, retribuir à família também. É uma forma, então, de servir. Quando a gente consegue olhar para o trabalho como uma forma de servir a sociedade, servir as pessoas, de retribuir tudo aquilo que a gente recebeu,
ganha um significado extraordinário. Claro que não é assim que a gente consegue mudar a chavinha, né? A gente vai se trabalhando, vai entendendo. Às vezes a pessoa pode estar realmente num trabalho difícil, com relacionamentos difíceis, um trabalho enfadonho, um trabalho que essa pessoa não se identifica, mas tudo isso é um aprendizado, até a gente chegar naquele trabalho que a gente se sente realizado. É, exatamente. É. Bom, Mônica, eu posso até falar um pouco de mim com a questão de receber, né? Dar e Sim, receber, né? Eu por muito tempo eu achava que eu era filha única, né? Hoje as constelações me mostraram que eu não sou única, né? Eu tenho irmãos não nascidos, sim. Então eu fui criada quase que dentro de uma redoma de vidro, né? sim, E aí quando eu cresci, eu casei muito cedo. Eu tive meu primeiro filho com 17 anos e eu precisava ajudar no sustento do meu filho, da minha casa. sim, E aí eu fui trabalhar. Aí eu arrumei meu primeiro emprego num escritório de contabilidade. sim, sim. Esse foi meu primeiro emprego, escritório de contabilidade. E aí o máximo que eu ficava num emprego era um ano. Um Oi. ano. Uhum. Porque eu não entendia essa questão do dar. Eu Sim, continuava querendo receber também nos meus empregos, nas empresas que sim. eu trabalhei, né? E realmente essa reivindicação que tu falou, eu não tinha. Eu tô aprendendo isso agora, né? Agora, do ano passado para cá. E realmente é isso, é como tu falou, se não tiver um equilíbrio do dar e o tomar, não, a gente não tem prazer naquilo que faz. A gente Sim. não tem prazer em servir aquela empresa que tu tá trabalhando, de que tu é empregado, de que tu é contratado, né? Uhum. E aí eu tive muita dificuldade até eu me aprumar em algum lugar e ficar um tempo. Por isso que eu quis ser autônoma. Por Uhum. isso que eu fui fazer direito. Fui fazer direito para ser advogada, para ser autônoma, profissional liberal, porque eu estava sempre buscando mais. Sim, Buscando onde eu não ia ter de volta. Porque, né, eu já estava muito, meu copo estava cheio, né? Estava quase transbordando. E aí eu tive essa dificuldade de dar, desse do dar e tomar, né? sim. E eu vejo que as pessoas que têm essa postura hoje conseguem trabalhar de forma prazerosa, leve, né? Como tu estava falando de ti mesmo, né? E aí acaba que a gente fica. Eu sempre gosto de usar o termo leve, porque é assim que eu me sinto, né? Leve. A partir do momento que tu consegue um equilíbrio, eu tenho até o meu, para nunca esquecer, né? Quando tu tem o equilíbrio, Perfeito. tu, Consegue tu aproximar mais pra consegue câmera? É um bonequinho, né? Que é tipo um balancinho. Ai, que bonito. isso, Ótimo. Foi a Maeve que o fez? equilíbrio. Isso, foi a Ah, Maeve. A já Eve agora é a minha artesã. reconheço o trabalho dela, muito lindo. Ai, é lindo, né? Até ontem, na nossa turma de constelação, a gente indicou ela para o pessoal que está querendo fazer âncora. É muito lindo. Sim. E é isso, Mônica. Eu estou experimentando esse equilíbrio agora, mesmo na minha forma de trabalhar como autônoma, como advogada, a maneira que eu estou Sim. servindo as pessoas tem equilíbrio. Tem Ótimo. equilíbrio. Deixa eu puxar aqui uma pergunta que a Luana fez. A Luana é minha colega na Hellinger. A gente faz pós em constelação familiar. Então, Né? oi, Luana, um beijão. Como explicar a sensação de ter que dar sempre e dificuldade no receber? Então, como que a gente passa por isso muitas vezes, né? Não é só uma dificuldade, não é só uma questão da Luana, acho que é de todos nós. Às vezes tem pessoas que não conseguem receber. E aí tem pessoas que secretamente elas pensam, é melhor você ficar me devendo do que eu. Então você dá muito mais. Você desequilibra aquela. Pega a balancinha de novo ali, por favor, Tânia. Né? Em vez de estar no equilíbrio, você está sempre pendendo para um lado. Aí eu te dou mais, né? Não deixa a outra pessoa te dar equilibrando. Sempre um tem que estar mais em cima. Então, essa dificuldade de receber, no fundo, é uma arrogância que a gente tem, né? Melhor
você me dever do que eu te dever. Então, você não consegue equilibrar. E essa sensação de ter que dar sempre é uma culpa que a gente sente, né? Uma culpa inata. Essa culpa ela vem junto, porque nós recebemos algo grandiosíssimo que é a nossa vida. E aí, então, eu vou falar aqui do adolescente, né? Ele sente uma pressão, não é culpa, a melhor palavra é pressão. A gente sente uma, eu digo a gente, porque eu saí de casa adolescente, com 17 anos, eu saí para estudar, e depois eu voltei uma outra vez, assim, fiquei só uns meses, e eu disse, não, não, não. Então, eu saí de casa com 17 anos para estudar. A gente sente uma pressão de ter que retribuir para os pais, para a sociedade, porque aquilo que a gente recebeu é muito grandioso, é muito bom. Então, é uma pressão para a gente sair de casa, estudar, fazer a nossa própria vida. Isso é da natureza, tá? Isso é normal sentir. O que não é normal é ficar em casa, essa geração canguru, né? Que fica em casa até muito mais tarde, porque, claro, os pais promovem uma facilidade para aquele filho ficar, mas isso vai contra uma forma natural de viver, né? De que os filhos saem para ganhar a vida. E aí, se eles ficam sempre nesse aconchego, nesse conforto, nessa segurança dos pais, pode ser aconchegante e confortável naquele momento, mas esse filho, ele não gera mais vida, ele não gera mais serviço, ele não gera uma família para dar continuidade à família dos seus pais. Então, aquilo meio que foi em vão. Então, claro que no momento ali que o filho fica em casa é maravilhoso, só que depois lá para frente vai ter consequências desse ato, né? Então, tudo é uma questão de ação e reação, de uma ação aqui e uma consequência acolá. E aí é um preço que a gente paga, né? Então, Luana, não sei se eu respondi, mas Ela tinha caído. ai, Ela caiu. caiu e entrou de novo. É, Bom, tá, ela respondeu, mas vai ficar gravado e a gente vai conversando mais sobre sim. isso. Então, o pessoal que tiver dúvidas ou comentários, vai deixando aqui pra gente e a gente vai respondendo, né, Tânia? Então, mas eu Oi, queria Flávia. Vamos mandando um aviãozinho pra galera aí. aí, mas eu queria puxar mais um gancho aqui nessa pergunta da Luana. Então, Sim. quando a gente sente essa necessidade de retribuir ao que os nossos pais fizeram pela gente, que é a nossa vida, pode ser que eles não tenham te dado mais nada materialmente. Pode ser que você não ganhou aquela bola, aquele videogame, aquele presente de Natal que você queria. Pode ser, realmente, os seus pais não tinham para te dar. Então, a gente não está falando do que você ganhou materialmente. O tempo todo nós estamos falando, se você está aqui nos assistindo, é porque você está vivo. Então, você ganhou algo que nenhuma outra pessoa poderia te dar, a não ser os seus pais, esses mesmos que você tem. Eu já falei isso outras vezes, mas é que é algo muito importante para a gente falar sempre. Então, quando a gente sente essa necessidade de retribuir, né, é porque então nós somos adultos. E é somente os adultos que podem retribuir. Uma criança, ela não pode devolver algo, porque ela ainda é criança, vai além daquilo que ela pode carregar daquilo, né? Então, quando o adulto, ele tem necessidade de ter a sua própria família, de ser de por sua vez ser pai, né? Pai ou mãe. Então é porque ele já é adulto, de empreender, de ter uma empresa, de ter um negócio, de fazer algo de bom para a sociedade. É porque então ele já é adulto. Quando a pessoa ela ainda está muito é, nas teorias, quando ela está ainda muito esperando que algo aconteça, ou numa teoria da conspiração, ou numa dizendo que fulano de tal não faz nada para mim, o presidente não faz isso, não faz aquilo, por isso que a minha vida não dá certo. Quando a pessoa ainda está muito na queixa, querendo encontrar culpados, terceirizando os culpados, né? Então, ainda é uma criança num corpo de adulto, né? É bem pesado falar isso, mas É pesado. é porque não estou falando da idade cronológica. Você pode ter 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos.
Mas se você ainda tem uma reivindicação lá do mundo lá fora, que deveria ser melhor, que o seu chefe deveria te dar reconhecimento, atenção, um aumento, né? Quando você ainda espera de um terceiro, é porque você ainda é uma criança, né? A sua criança interior, nós todos temos essa criança interior, mas é porque a sua criança interior ela ainda espera, no fundo, no fundo, no fundo, ela ainda espera algo, esse reconhecimento do seu pai e da sua mãe. É por isso, né? É, Então, quando que a é. gente pode acolher essa criança e deixar ela mais tranquila e não esperar mais tanto do mundo lá fora? Quando a gente acolhe papai e mamãe no nosso coração, que na linguagem da constelação familiar a gente chama de tomar o pai e tomar a mãe. Voltamos para esse assunto de novo. Mas não tem como não falar, né? Não tem, é a base de tudo. É Sim, o início de tudo, é o início da humanidade. Quando um homem e uma mulher diz um sim, né? É a abundância de uma relação de homem e mulher onde nasce a gente. Então não tem como não falar nisso, né? E eu vejo nessa tua fala aí que quando a criança interior está gritando ainda, o adulto não tem como dar a abundância da sua vida, perfeito. seja nos relacionamentos pessoais, seja nos relacionamentos de trabalho, seja no relacionamento amoroso, seja no relacionamento de amizade, porque na verdade nós estamos nos relacionando o tempo todo, Exato. né? O tempo todo. E se não dá certo em nenhum tipo de relacionamento, algo está errado. Então está buscando algo que não tomou, que não trouxe para si, né? Para Sim, não falar muito tomou, por conta dessa ainda criança interior dentro da uhum, gente que está sim, reivindicando, né? E aí, às vezes, a pessoa está lá com 40 anos, que foi o meu caso, e eu não tinha. Sabe quando tu olha assim, cara, eu não cresci nada, eu tô formada em direito há tantos anos e eu tô trabalhando, tem processo, mas eu não saio daquilo ali. A impressão que dá é que tava patinando, assim, eu tava literalmente patinando. Fora sim, a procrastinação que a gente tem por natureza, né? sim. E aí, quando eu comecei a estudar essa filosofia do Hellinger, né? E juntamente com o meu autoconhecimento, que eu estou investindo nisso desde do ano passado, novembro do ano passado, é que eu vejo quanto eu ainda não tinha tomado as minhas moedas, como a gente gosta de falar, né? Sim, sim. Eu não tinha tomado meu pai e minha mãe. Claro que a gente falando assim parece ser fácil, é um primeiro impacto muito grande quando a gente leva, que a pessoa diz, tu não tomou teu pai e tua mãe, né? O facilitador lá fala, falta tomar a mãe e tal. Aí tu para e pensa, poxa, mas eu amo minha mãe e meu pai. Sim, Eu me dou bem com a minha mãe e meu pai. Só que é algo que eu aprendi que vai além do aparente. muito. Além do aparente. E aí é que tá a chave da coisa. E também não é assim, tomei pai e mãe e mudou tudo. Exatamente. Sabe? Exatamente. A chave, a virada de chave. Sim. E aí tu vai entrando nesse processo, que é um processo doloroso, um processo pesado às vezes, mas é um processo que vai te libertando, que vai te liberando. Então é algo que tu acaba fazendo e vai ficando leve. E Sim. aí tu consegue através da tua profissão, do teu emprego, do teu cargo dentro de uma determinada entidade, seja ela de iniciativa privada ou pública, e aí tu consegue servir as Servir. pessoas e a Ótimo. empresa através desse Então, crescimento. só para desmistificar um pouco, né, Tânia? Não é a pessoa fez constelação familiar uma vez, nossa, Ah, agora minha vida mudou, a profissão, agora vai ter a profissão dos sonhos. Não, não, minha filha. Você não, vai constelar não, na não, sábado e na segunda-feira sua vida vai continuar igual. O que pode exatamente. acontecer? Você pode mudar a sua postura, a forma como você Postura. olhava para o seu chefe. Será que quando você reivindicava algo do seu chefe, seja um elogio, seja um aumento, seja que ele te notasse, que ele te desse atenção? Eu falo isso porque eu já agi assim também. Você falou, aos 40 anos, e eu também, gente. Né? Assim, a gente
infelizmente, a gente aprendeu isso agora, há pouco tempo, né? Eu olho para trás, é pouco tempo. Sim, Então, mas sim, imagina, eu tô engatinhando. Eu digo que eu estou eu, engatinhando ainda nessa questão. eu A percebo Érica, minha maquiadora, entrou ali, ó, minha que querida, que me ensinou a maquiar. Beijo, Érica! a Vanessa também está aqui, a nossa amiga em comum. Tá, a Vanessa também tá. Sim. Então, o que que acontece? Eu tinha uma queixa antes do meu antigo chefe, tá? Não é da Vanessa, é outro chefe. Eu tinha Vamos deixar bem claro. isso, eu tinha uma queixa, assim, eu queria fazer muito, assim, eu queria surpreender, eu queria, assim, sabe, estar antes do pensamento dele, né? Eu queria estar ali muito, e eu tinha uma queixa, assim, que ele não me notava. E claro que às vezes poderia ser até uma queixa de salário, né, de reconhecimento, é essa palavra que eu queria. Só que me trabalhando, hoje eu vejo que eu queria esse reconhecimento do meu pai. Eu queria esse reconhecimento. Então, eu procurava fora, no exterior, algo que era ainda lá da minha criança interior. Eu queria esse reconhecimento, esse, ai, como você é ótima, como você é maravilhosa. Eu queria esses elogios, na verdade, da minha mãe, do meu pai. Quando eu consegui acolher isso, sabe, e perceber que eu tenho isso também dos meus pais, embora às vezes pode ser que não tenha sido um elogio daquele jeito que eu queria. Eu aponto o dedinho porque é a nossa criancinha aqui, né? Querendo que fosse daquele Sim, sim. jeito. É, Mas do jeito que foi, foi o certo para mim. Então, quando eu consegui entender isso, a minha criança interior ela se acalmou e eu não peço, eu não espero mais isso dos meus chefes, sabe? Ou de um colega, ou de um chefe, enfim, lá fora, ou às vezes do parceiro ou da parceira, né? Dependendo do caso da pessoa aqui, não é, eu não espero de um terceiro esse elogio, esse reconhecimento, esse, sabe, ai, nossa, como você é ótima, sabe? Não espero mais. Isso para mim aliviou muito, porque eu tenho isso do meu pai e da minha mãe. E a partir do momento que eu parei de terceirizar esse elogio, esse reconhecimento, começou a vir muito mais elogio e reconhecimento dos meus pais. Então é incrível, né? É uma coisinha pequenina, mas é algo que acontece muito. Então, para quem está assistindo aqui a gente, né, se perceba quando você olha para o seu chefe, para o seu trabalho, mesmo que seja autônomo, né, para o seu chefe, o que que você espera do seu trabalho? Será que você está esperando, né, algo muito parecido ou que fosse que os teus pais fizessem por você? Então, não precisa responder agora, mas é algo para a gente refletir. para ficar refletindo, né? E eu aproveito o gancho para falar isso do Poder Judiciário, né? Sim, Todas as pessoas que vão com demandas para o Poder Judiciário, que passam pela gente, pelo advogado, são as suas crianças reivindicando os seus direitos. São sim. tudo Dedinho. criancinhas, tudo criancinha, tudo com o dedinho. Uhum. Porque eu tenho percebido nessa minha caminhada aí de atendimento sistêmico, eu quero deixar claro, isso vai ficar gravado, né? Eu não sou consteladora ainda. Mas eu não sou consteladora, isso um desejo, mas é mais para frente. O que eu queria e o que eu quero, que eu estou conseguindo, é aplicar alguns exercícios sistêmicos nos meus atendimentos. Eu Sim, já consigo fazer alguns exercícios sistêmicos nos meus atendimentos. Esse, por exemplo, de pai e mãe. Porque as pessoas chegam lá achando que tu é o salvador da vida deles. Não é. Eu não sou. O juiz não é, o promotor não é, o poder judiciário em si não é. Né? Então, eu consigo colocar em prática esses exercícios sistêmicos que eu já consegui fazer acordos pré-judiciais, sim. extrajudiciais, por conta Ótimo. dessa postura sistêmica. Por conta dessa postura sistêmica. E aí é onde eu vejo eu entregar o meu serviço do Sim. meu lugar para Uhum. as pessoas. Um serviço um trabalho a serviço de algo ainda maior, né? Então, Maior. nesse É, sentido, porque aí fica bom para você, fica bom para o cliente, para o sistema judiciário que está abarrotado de processos, né?
Então, a gente consegue fazer até não sei bem a palavra, mas um acordo com a outra parte, né? Então, saem ganhando. É um win-win, que a gente chama em inglês, né? Todos ganham, Sim. em vez de puxar, não, isso é meu, isso é seu. Então, quando a gente está a serviço, é isso, né, gente? Todos ganham, todos podem se beneficiar com uma postura mais amorosa, uma postura mais inclusiva. Então, a Tânia está falando da experiência dela no judiciário, mas isso em todas as Em profissões, todas todas as as áreas. profissões, isso pode ser implementado. Ó, a Luana falando, exato, sou advogada há 14 anos, você disse tudo. Todos os clientes chegam na criança exigindo do profissional. Sim, né? Exatamente. Né? Porque É quando bem a gente isso, ainda Luana. está na postura de criança, ainda reivindicando, a gente vai reivindicar isso do médico, a gente vai reivindicar isso do advogado, do chefe, do parceiro, Aham. todos devem atender a minha exigência, mas na verdade o único que pode atender essa exigência já nem é mais os pais também não atendem uma exigência de uma criança birrenta, né? Quem que Isso. atende Sabe uma essa analogia que eu criança? gosto de fazer? Desculpa Sim, te interromper, claro, pode. mas se tu, por exemplo, se tu pega duas crianças de 2 a 3 anos que estão brincando com o mesmo brinquedo, Sim, torna-se um cabo de guerra, cada um puxando o seu, e quando um perde para o outro, o que acontece? Ele vai chorar para a mamãe. sim, perfeito. Assim é o processo judiciário, é um cabo de guerra totalmente desequilibrado, porque fica um puxando para lá, o outro puxando para cá, Uhum. e acaba que um perde e vai para onde? Vem para o advogado, chora para o advogado, chora para o juiz, chora para o promotor e ainda não fica contente com a sentença. Sim, sim, porque não Né? é isso que ele está buscando de verdade, né? Talvez ele esteja Não, buscando só um afago aqui, você tem razão, né? Mas até chegar nessa consciência, né, Tânia? Então é é nisso que a gente está trabalhando, uma consciência isso. sistêmica, uma postura mais amorosa, mais respeitosa, nesse sentido, né? Todo ser humano, ele tem a necessidade de ser visto, ele Sim, tem a necessidade de ser respeitado e respeitado no seu lugar. sim, perfeito. E Quando amado. a gente toma, e amado, quando a gente toma consciência disso, é uma coisa inacreditável, porque acaba que tu passa para o teu cliente, no meu caso de cliente, essa informação, mas uma informação, eu sempre falo para os clientes e quero ainda falar em todas as minhas lives, tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu estou exemplificando está acontecendo comigo, senão eu não passaria para frente algo que eu desconheço. Acontece comigo enquanto profissional, enquanto filha, enquanto mãe, né? Enquanto sobrinha, amiga, é algo que tu vivencia. E aí é muito mais fácil tu passar para frente com uma pessoa quando tu vive aquilo na pele, né? Com certeza, muito, muito mais fácil mesmo. Você não precisa convencer a pessoa, né? Você está vivendo isso, a pessoa percebe já, né? Exatamente, exatamente. E quando tu vê a pessoa e todo o sistema dela atrás dela, a pessoa, neurônios espelhos, né? A pessoa Sim, já se sente percebida, sim, percebida. lindo. Bom, então vou perguntar de novo: como servir a vida com a minha profissão? Então, vocês já pararam para pensar que a gente recebe muito, né? Quando nós somos pequeninos, na nossa juventude, aí chega uma hora então que chegou o nosso momento de devolver. Dentro da família, a gente devolve tudo isso que a gente recebeu como? Para os que vão chegar depois da gente, ou seja, para os nossos filhos, para os nossos netos. Tudo isso que a gente recebeu lá do papai, do vovô, a gente passa para a próxima geração. Então a gente devolve na forma de um cuidado. Quando é na nossa família, a gente devolve na forma de cuidado. Isso, então, é o que a gente pode chamar de um devolver vertical, vem de cima para baixo. Um devolver horizontal, nós vamos devolver algo para um semelhante, para alguém equivalente, para o meu parceiro ou parceira, para o meu colega, né? Então, nós devolvemos isso de forma
horizontal. E isso se chama, então, serviço. Essa devolução eu devolvo em forma de serviço, em forma de trabalho, que foi isso que a gente começou logo no início, né? Isso. Então, o pessoal está comentando Uhum. aqui, ai, que bom. É bem isso. Obrigada, Luana, Flávia, bem lindo, né? Passamos a bola dourada. Quando a gente passa adiante, então, tudo aquilo que a gente recebeu, a gente passa para a próxima geração, é um cuidado. E quando a gente passa, a gente devolve de uma forma horizontal na sociedade, no trabalho, então nós devolvemos isso em forma de serviço. E esse Sim, serviço, ele pode ser cada vez mais amplo, cada vez melhor, nessa postura, nesse formato que a Tânia falou, né? Quando a gente vê a outra pessoa como uma pessoa igual a nós, nem mais, nem melhor, nem pior, igual, com todas as dificuldades que ele tem, nós também já tivemos, alguém da nossa família teve. Então, quando a gente consegue ver nem melhor, nem pior, nós somos iguais, também fica mais leve. Também a gente consegue servir melhor. Não servir porque, eu sou melhor que você, eu sei mais, então eu te ajudo, deixa que eu te ajudo. Essa questão também da ajuda, né, Tânia? Como que a gente ajuda? Muito, sabe aquela frase? Muito ajuda quem não atrapalha? Essa ajuda, né? né? Ela tem que ser muito cuidadosa, porque se é uma ajuda arrogante, ela não ajuda, ela Não. atrapalha. Ela não ajuda o outro, não ajuda. Pode talvez até aliviar um pouquinho para mim aqui, que eu vou me sentir poderosa, a sensação do momento, mas aquilo vai ter consequências mais lá para frente, né? Então é tudo isso que a gente tem que pensar também. E aí, então, esse serviço, né? Como que eu posso fazer um serviço? A gente se especializa em algo. Por exemplo, a Tânia estudou advocacia, eu estudei secretariado executivo bilíngue. Então, eu posso fazer coisas que a Tânia não sabe fazer, mas a Tânia faz coisas que eu não sei fazer. Então, a gente vai se especializando ao longo da vida. E sempre vai Sim. ter alguém que precisa desse serviço. E aqui estou falando de carreiras acadêmicas, mas pode ser um serviço que alguém cuida do jardim, que alguém faz uma pintura, que alguém é, põe a etiqueta lá na compra que eu vou fazer no mercado. Então, Sim. esse Sim. serviço que essa pessoa está fazendo é um serviço simples, mas é um serviço que vai desencadear toda outros serviços, outras questões financeiras, econômicas, né? Que todos os trabalhos, todos os serviços, eles têm a sua importância para aquela comunidade, para aquela sociedade, para aquele país e para o nosso planeta. Então, tá tudo interligado, principalmente agora na hora da pandemia, né? A gente percebeu que está Aham. muito interligado. Então, não existe um trabalho melhor ou pior. Claro que à vista do mundo material, da sociedade, sim, ai, nossa, fulano de tal ganha 100 mil reais por mês e o outro ganha um salário mínimo, ou sei lá, menos do que um salário mínimo. Então, se a gente for olhar dessa forma, sim, existe o trabalho que remunera muito e o que remunera pouco, mas a gente tem que ver então a questão do servir. Todos os trabalhos servem à sociedade. É nisso que eu estou me referindo. Sim. E é sobre isso Uhum. que tem a sua importância. E quando a gente consegue servir com amor, com dedicação, isso faz a diferença. Então, pode Faz ser, diferença. pode ser que esse A trabalho. gente não está monetizando, né, Mônica? A gente não está monetizando os serviços. A gente está falando no dar o serviço, né, com que a pessoa tem, Sim, com o que a né? Com pessoa que ela tem, tem. exato. E aí, então, quando você consegue servir, mesmo que seu trabalho seja muito humilde, você serve e você tem uma retribuição por aquilo também, né? E às vezes aquilo pode ser o que a pessoa precisa naquele momento, né? Sim, Aquele aprendizado naquele momento. Então, tudo muda quando a gente consegue mudar uma postura, né? De como servir. Pode ser um trabalho enfadonho, mas quando a gente está presente naquele trabalho enfadonho, né? Quando a nossa mente não está no passado e não está no futuro, quando a gente está realmente presente, ganha mais presente. sentido, né? Sim, sim. Ganha mais sentido A naquele entrega é trabalho. mais amorosa, né? A entrega é mais amorosa, a entrega Maravilhoso. é mais, né? É E quem muito mais, sabe, muito mais. e quem sabe daí venha
uma oportunidade, já que você, né, a pessoa quer mudar. Então, mas tem, em primeiro lugar, tem que estar presente naquele serviço que apareceu naquele momento. E é só assim aparece uma chance de mudar mesmo, né? Tânia, Exato. eu tenho um exercício para propor para as pessoas que estão aqui conosco, Ah, mas se você quiser adoro falar, exercícios. tá, se você quiser complementar Não, mais vamos alguma fazer. coisa antes, Não, vamos partir para o tá, exercício, depois a gente, se couber, a gente continua. tá. Então tá, nós temos 20 minutos ainda, tá? Dá tempo. Sim, sim, eu também estou cronometrando agora. Então tá. Então, para quem está acompanhando a gente agora ao vivo ou depois vai ficar gravado, então a gente vai tirar uns minutinhos aqui de silêncio, de concentração, e eu vou pedir para você olhar para o seu trabalho atual. Se você quiser, feche os olhos e traga a sensação do seu trabalho atual na sua frente, no seu corpo, no seu pensamento. Quem são as pessoas que trabalham com você? Como que é o ambiente do trabalho? O que que você faz no dia a dia? E agora tenta perceber como que você se sente e que informação que esse teu trabalho ele te dá. Ele te exige muito ou ele te dá alegria, realização, paz? E o que que você sente pelo trabalho? Aqui eu não estou falando de ninguém específico. É como se esse trabalho fosse uma terceira pessoa, tá? Então, ele tem uma alma também. Tente olhar para a alma do seu trabalho nesse momento. Como que você se sente? Como que sente o seu corpo? Ele fica contraído ou fica leve? Fica mais tenso? Olhe para o trabalho, tente olhar nos olhos dele, tente perceber no seu corpo. Esse trabalho ele te vê? Você vê o seu trabalho como ele é de verdade? Ou você vê algo que você gostaria que fosse ainda idealizado? Você reivindica algo do seu trabalho? O quê? O que que você reivindica? Consegue perceber? Talvez você reivindique um reconhecimento, um elogio, um aumento de salário, um outro cargo, uma outra posição, mais poder, mais dinheiro, mais influência, ou simplesmente você quer trocar de trabalho mesmo. Perceba, será que é assim que você se sente também em relação aos seus pais? Você gostaria de trocar de pai ou de mãe? Você ainda acha que seu pai te deve algo? Ou a sua mãe ainda te deve algo? Perceba, traga isso para sua mente, para o seu sentimento, para o seu coração. Veja se você consegue fazer essa conexão entre como você olha para o seu trabalho e como você olha para o seu pai e para sua mãe. Fique mais um minutinho, mais uns instantes olhando para o seu trabalho e percebendo no seu corpo que informação isso traz para você. Agora, inspira profundamente e bem devagar vai voltando. Pode abrir os olhos. Ok, E esses instantes parada um pouco, como é importante. muito, Gente, muito importante. o pessoal que tá aqui com a gente ainda e que vai ver depois, o corpo da gente fala. O corpo fala. Existem técnicas de linguagem corporal
que são usados na advocacia, nos fóruns, nas delegacias e em outros lugares que eu não me venho agora. Literalmente o nosso corpo fala. Então, quando a gente dá uma parada assim, dá uma boa respirada. Eu sou uma pessoa que antigamente eu era muito cética em relação a, a esse tipo de exercício, né? Sim. Mas depois de experimentar as meditações, eu vi o quanto é importante a gente, o nosso cérebro senta, né? É muito, muito, muito importante. E desmistificando, né? Foram alguns Sim, segundos de sim, olhar para o trabalho. Às vezes você está lá 15 anos no mesmo trabalho, mas você nunca olhou para ele como se fosse uma terceira pessoa. Você pensa como algo enfadonho, não aguento mais, dá tudo errado, mas quando você olha para ele com respeito, com a dignidade, será que isso, você olha para isso. o trabalho? Será que o trabalho olha para você? Eu não tenho a resposta. Eu fiz várias perguntas, mas eu não tenho as respostas. Mas você tem as respostas. E não precisa ir atrás da resposta agora, nesse momento. A Dá um resposta tempo, reflete, né? Daqui a pouco a resposta vem. vem. E ainda para complementar, Mônica, eu diria que a gente acaba, por conta dessa correria que a gente estava, né, antigamente, Sim, o trabalho ficava algo mecânico. Eu chego tal hora no trabalho, eu faço isso, aquilo e ponto final, sim, né? Não, e as pessoas passam, às vezes, 8, 10, 12 horas no ambiente de trabalho e não se integra de verdade ao sistema da sim, empresa, do que for, né? Do sim, lugar sim. que for. E isso é algo muito importante, porque deixa a gente com mais entusiasmo. Eu vejo por mim como é diferente hoje ir para o escritório. Sim, eu falo a mesma Antes, coisa. Com certeza. né? Antes eu ia me arrastando, agora não, agora eu me arrumo, eu pego minhas coisas, é muito diferente, gente, Sim. é muito diferente. E é daí que vem o servir, né? Antes não tinha como servir, porque você estava ocupada, Exato. distraída com outras coisas. Agora que você pode estar, estou falando de ti, mas é de mim também. Agora que a gente pode Sim, estar sim. inteira, né? É diferente o trabalho, né? Pode ser até o mesmo trabalho, não mudou nada, mas a nossa postura é que muda, né? Em servir as pessoas, servir ao trabalho, para algo maior, para um bem maior, né? Para servir a sociedade mesmo. Então, cheio de. Eu quero falar uma coisa. Sim. Eu estou com um e-book aí no forno. Ai, que legal! Eu vou, eu vou disponibilizar esse e-book gratuitamente na minha bio. Sobre direito sistêmico e constelação na advocacia, Ah, algumas teorias e a minha experiência. show! É um e-book sucinto, mas bem informativo, bem didático, Tá. né? Porque para quem precisa de saber mais sobre isso, só pode me chamar no direct ali, né? E eu Sim. sei que a Mônica também tem um recado para dar. Ah, é verdade. Já esqueci. Fazer propaganda. Eu esqueço de fazer propaganda. Ah, eu vou querer esse e-book sim, com certeza vai ser bem útil. É, e eu tenho um convite para o pessoal dia 5 de setembro, que é sem ser esse sábado próximo. Eu vou fazer um workshop de constelação familiar online. Gente, dá super certo. Até fevereiro eu fazia os workshops presenciais e eram maravilhosos, mas a gente teve que se adaptar. Então vai ser pela plataforma Zoom, né? O pessoal já participou algumas vezes e é bem bacana. A gente sente tanto quanto no presencial, né? Para quem está disponível Uau! para se entregar. Então, eu ainda tenho 2 vagas para constelar. Quem quiser constelar pode mandar um direct para mim, ou o meu WhatsApp, que também está ali no Instagram, é só mandar um recadinho. E tem vagas para participar também. Então, para quem não sabe qual que é a diferença de participar, de constelar, eu explico também. A pessoa que vai participar, ela assiste a constelação de outras pessoas, né? E se a pessoa te escolher para representar alguém ou um tema, você se estiver disponível, você pode representar.
tudo online, tá? Então no Zoom dá pra gente ver cada quadradinho ali, cada pessoa interagindo, participando. Sim. Então vai ser das 9 ao meio-dia. Aí só manda um recadinho ali pra mim que eu passo os valores. E pra quem tá assistindo aqui com a gente, só avisa, né? Ah, eu estive na live com a Tânia falando sobre serviço, trabalho, etc. Que eu dou um desconto bem legal, tá? Então é um Pá, bônus aqui. desconto é bom, Um hein? bônus para os E nossos. olha, pessoal, olha só, deixa eu dizer algo. Sim, Mesmo quem apenas é participante num workshop de constelação, acaba se beneficiando com as constelações das outras sim, pessoas. sim, sim, Digo isso muito, com ótimo. muita clareza, porque eu já estou aí no 15º workshop online de constelação familiar, porque me disseram que era melhor ver no campo, então eu vou ver no campo, né? Minha mentora me disse isso, então eu estou vendo no campo primeiro. Então é Sim. isso, gente. Flávia, eu também estou amando, querida. A gente tem que fazer mais uma. A Flávia é minha colega de turma da Ai, constelação da bom. advocacia, Bom. né? Então, Mônica, acho que passamos para o nosso finalmente. Eu tenho mais um tempinho ainda. Não, a gente tem mais uns 8 minutos. Dá para falar mais alguma coisa. Já fizemos nosso comercial, né? É verdade, é verdade. Mas assim, eu só queria deixar mais um recado assim para todos que vão assistir depois, e os que estão conosco agora ao vivo, né? Gratidão por quem entrou, gratidão por quem mandou aviãozinho para o pessoal, tá? É Uhum. que essa postura sistêmica, como a gente já falou no início, ali na metade da live, não é da noite para o dia, pessoal. Não é uma receita de bolo, não é uma virada de chave. A virada de chave acontece sim, mas não imediatamente. É. Porque vou falar agora da constelação. A constelação, ela trata o sintoma. Estou errada ou estou certa? Trata o sintoma, né? E comigo, na minha questão do direito, as pessoas também vêm com um sintoma. Elas acham que é o problema, Aham. mas não é, é apenas um É, sintoma. É toma. apenas um sintoma. Isso. Sim. Então, eu quero deixar dito aqui para o pessoal que quem se interessar em saber mais disso, sobre postura sistêmica, sobre direito sistêmico, atendimento com exercício sistêmico, pode me chamar no direct, eu respondo, a gente troca uma ideia. E com Sim, a ó. Mônica, as constelações Sim. aí é com a Mônica, né? Ela é uma Sim. excelente consteladora. E Obrigada. eu vou tentar participar no dia 5 porque é aniversário do meu papai, ele vai fazer Que bom. só 82 anos, dia Uau. 5. Tá. Então, mas como é de manhã, acho que eu ainda consigo Tá. participar. São Então, assim, três ó, horas. gratidão para quem entrou, né? Gratidão, Sim. Mônica, mais uma vez. Vou deixar o tempo aí para te fazer o encerramento. Sim, eu agradeço também a participação, foi maravilhoso. A gente falar sobre isso enquanto a gente está falando, a gente também está aprendendo, né, Tânia? Não Sim, estamos aqui como sim. donas da verdade, a gente tenta praticar isso no nosso dia a dia, isso que é o mais importante, né? Então, uma postura, como a Tânia falou, não é da noite para o dia, é porque quando a gente acha que a gente entendeu, a gente consegue dar aquele passinho, mas aí depois a gente olha para trás, você vê que ainda tem mais alguns passinhos para dar. Então é nessa postura aqui que a gente vem falar, né? Os nossos passinhos, e agora a gente olha e ainda tem muitos outros. Então é nesse sentido, assim, de como, às vezes, só de baixar o narizinho aqui ó, pro papai e pra mamãe, sabe? É, Isso, assim, é uma isso. postura física, mas quando você consegue baixar um pouquinho para o seu pai e ver que ele é grande, você é pequeno, não importa o que ele fez ou deixou de fazer, mas quando você consegue mudar um pouquinho essa sua postura, muda a sua postura com o seu chefe, muda a postura com o seu parceiro, muda a postura com todo mundo lá fora, sabe? Então é nesse sentido que a gente vem falar. E aí você consegue a partir disso, deixar a sua criancinha, né, interior acomodada, quietinha, alimentada, bem nutrida, e aí você Aí consegue dar você esse me passo de para o ó. adulto, né? E é o adulto que consegue servir, é o adulto que ele vai trabalhar, vai servir a vida, a sociedade, vai formar sua própria família, é nesse sentido, né? Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco nesse
momento. Eu também, Foi eu também. maravilhoso mesmo e até a próxima. Muito Até a obrigada, Tânia. próxima. A Um gente vai trazer beijo. muito mais conteúdo aqui, gente, tá? Com Muito mais. certeza. A gente tá apaixonado por esse conteúdo. Não só para passar para vocês, mas como para viver mesmo, tá bom? Sim. Um abraço a todos, Mônica. Beijo. Beijo, obrigada. Tchau. Bom final de semana, pessoal.